Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos para mais uma aula, né? A última aula nossa, né? Desse curso de formação de condutores, né? A nossa aula de mecânica, né? Vamos lá, né? A aula de mecânica hoje, né? Que vem para falar a todos vocês como condutores, né? Que devem conhecer o funcionamento do seu veículo e seus equipamentos, especialmente os de segurança, além de ter noções básicas de mecânica, né? De uma maneira geral, os veículos são constituídos pelos mesmos elementos. Tem-se em todos os tipos um chassi ou um monobloco, que são os suportes do veículo, uma cobertura para conduzir os passageiros ou a carga, se chama carroceria. Um conjunto motopropulsor, constituído por um motor e transmissão de movimento, que é capaz de criar a energia para deslocar o veículo, né? Essa aula de mecânica ela vem para mostrar para a gente, né, os conhecimentos sobre o veículo, mesmo porque você tem que ter um conhecimento geral sobre o veículo ao qual está conduzindo, tanto seja um carro, tanto seja uma moto, independente que seja um ou outro, mas que você tenha conhecimento, né? E no momento oportuno você vai precisar o quê? Dar o quê? Suporte ao mesmo. Suporte como assim? Eu preciso... Um exemplo. Carro. Tenho que olhar o quê? A água do radiador, né? Moto. Tem que verificar as lâmpadas, né? Das setas, está funcionando, né? Farol alto, farol baixo, né? O farol tem que estar ligado tanto de dia quanto à noite. Então esse farol tem que estar funcionando normalmente, né? Eu pego aí numa viagem com o farol baixo queimado, né? Que eu vou andar sempre com o farol baixo da moto ligado. O que vai acontecer? Isso aí constitui uma infração de trânsito, né? Nos motores de combustão interna, a transformação de energia é resultante da queima de uma mistura de ar combustível no interior da câmara de combustão, responsável por transformar energia em movimento. É o motor que gera os cavalos, né? CV igual a cavalo menos vapor e o torque. A força de tração. Seus principais componentes são o cárter, né, reservatório de óleo, bloco, né, que abriga o virabrequim, e os pistões, cabeçote, parte superior e sede da câmara de combustão, válvulas, eixo do comando de válvulas e seus outros assistentes, como velas e bicos injetores, né? Primeiramente a gente vai estar falando sobre os carros, né? A manutenção sobre os mesmos, né? Como eu devo fazer de tempo em tempo e quando, né, devo fazer. Aí o motor de combustão interna, né? Comando de válvulas, aí tem a correia dentada, né? Essa correia dentada tem que trocar de quanto em quanto tempo? 40 em 40 mil quilômetros aí é o ideal, tá? Aí tem a câmara de combustão, o virabrequim, os mancais, a biela, o pistão, o volante do motor e o cárter, né? Que é o reservatório de óleo do motor, né? Ele fica aqui, o reservatório de óleo do motor.
O veículo flex está equipado com um motor que tem a capacidade de ser reabastecido e funcionar com mais de um tipo de combustível, né? Gasolina, álcool, diesel, álcool, misturados ao mesmo tanque, no mesmo tanque, né? E queimados na câmara de combustão simultaneamente. Ao ser reabastecido, né? Abastecido, um sensor detecta a mistura do combustível e ajusta a injeção de acordo com a mistura. Assim, pode-se usar tanto etanol quanto gasolina, ou uma mistura dos dois em qualquer proporção, sem qualquer dano ao motor, né? Os motores a álcool, gasolina ou flex, a produção do movimento começa pela queima de combustível nas câmaras de combustão. Essas câmaras contêm um cilindro, duas válvulas, uma de admissão e outra de escape, e uma vela de ignição. O pistão que se move no interior do cilindro é acoplado à biela, que se articula com o virabrequim. O virabrequim, ao girar, faz com que o movimento chegue às rodas através do sistema de transmissão do carro. Os cilindros são aberturas no bloco do motor, nas quais os pistões deslizam subindo e descendo de acordo com a explosão e o movimento do virabrequim. Aí o funcionamento do motor, né? O primeiro tempo é a admissão, segundo tempo a compressão, terceiro tempo a combustão e explosão, o quarto tempo o escape, né? Que faz com que o carro se mova, né? Então ele faz todo esse funcionamento aí para que o veículo se mova, né? Aí o sistema de alimentação, que fornece a mistura de ar e combustível para o motor na quantidade e no momento adequado. A mistura gasosa é formada no carburador ou nos motores atuais, calculada pela injeção eletrônica. O sistema baseia-se em um microprocessador que faz todo o gerenciamento do motor, controlando o funcionamento da forma mais adequada possível. Esse sistema veio a substituir os convencionais sistemas de alimentação por carburador, né? Os carros antigos, né? Era sistema de alimentação por carburador, né? E ignição eletrônica transistorizada. Isso significa que o sistema cuida de todo o processo térmico do motor, como a preparação da mistura ar-combustível, a sua queima e a exaustão dos gases, né? Então, ele faz toda a preparação ali, ele controla, né? Sistema de injeção eletrônica é o sistema inteligente, né? Então ele manda a quantidade certa, ele não manda mais nem a menos, é exatamente o valor que precisa o motor ali, né? Já no sistema de alimentação por carburador, antigamente gastava-se mais, né? Um carro 1.0, por exemplo, um carro 1.6, 1.8, né? A gente costuma dizer que bebia, né? Bebe mais, o carro bebe mais, né? Então, por quê? Porque não tinha esse sistema de injeção eletrônica, né? Aí, vamos conhecer um pouquinho aí sobre o sistema de alimentação, né? Que é o bocal do tanque ali, onde a gente faz o reabastecimento, né? Abastecimento, quando vai nos postos de gasolina. Aí tem o tanque de combustível, aí a bomba de combustível, o filtro de combustível, os bicos injetores e o filtro de ar, né? Tudo isso faz parte do
Sistema de alimentação. Aí o sistema de arrefecimento aí, né? Todos os motores de veículos são máquinas geradoras de calor, motores de combustão interna. Portanto, foi criado o sistema de arrefecimento para controlar essa quantidade de calor. Aí a primeira figura aí, né? Que é o radiador ali, né? Segundo ali o líquido de arrefecimento, aí a bomba d'água, as mangueiras, a válvula termostática, aí o ventilador, a ventoinha, o interruptor térmico da ventoinha, a cebolinha e o reservatório de expansão, né? Então, esse líquido de arrefecimento ali, né, que a gente coloca ou o líquido ou a água, eu tenho que estar vendo quando, de quanto em quanto tempo. Toda semana, né, de preferência, né, final de semana que eu estou ali em casa, né, mais tranquilo, dá uma olhadinha, né, semana em semana é o ideal. E como que eu vejo isso? Bom, o reservatório indica se a quantidade de água existente no radiador e no restante do sistema de arrefecimento, né, no caso pode ser o líquido também, né, mangueiras e bomba d'água, é suficiente. O recipiente tem duas marcas, mínimo e máximo, ou simplesmente duas setas, né, e o nível da água deve estar entre elas, ou próximo do máximo, nunca acima deste nem abaixo do mínimo. Então, esse líquido de arrefecimento, a água, né, o ideal é que se coloque o líquido, né, que ele faz já a limpeza do radiador, né? A água não faz a limpeza, o líquido ele ajuda a limpar o radiador ali, né, e conservá-lo por mais tempo, né? E, consequentemente, se o radiador sujar, o que acontece? Ele vai dar problema, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar esse recipiente aí, ele tem que estar entre o mínimo e o máximo, tá? Acima do mínimo e abaixo do máximo. Não pode estar abaixo do mínimo, porque pode causar danos ao seu motor, tá? E se ficar sem nada lá, sem água, sem líquido de arrefecimento ali, o que acontece? Pode fundir o motor, tá? Então isso aí é uma coisa fácil de se controlar, né, de se ver, e que pode causar um dano muito insatisfatório para você. Por quê? Vai causar um dano financeiro, né? Vai fazer um motor aí, dependendo do carro aí, é de 4 a 5 mil reais, né? Se for um carro popular, né? Um carro melhor aí, né, do que um popular, aí vai ser mais caro ainda. Então o ideal é que eu esteja sempre de olho o quê? Nesse reservatório aí, tá? Aí o sistema de lubrificação, que é composto por bomba de óleo, cárter, filtro de óleo, tubulação, galerias no bloco e cabeçote, tudo para que circule óleo constantemente nas peças móveis do motor, né? O óleo do motor é mantido limpo pelo filtro de óleo, que retém as impurezas contaminantes. Sendo assim, é necessário substituí-lo nas trocas de óleo para garantir que continue filtrando adequadamente. O óleo que circula pelo motor, né? O óleo do motor tem como função lubrificar e reduzir a um mínimo o atrito e o calor gerado, né? Mantendo a temperatura das partes móveis do motor dentro dos limites toleráveis, evitando desgastes prematuros dessas peças, né? O óleo é a vida útil do motor, tá? Eu não trocar o óleo
certinho, né? No carro de quanto em quantos mil? De 5 em 5 mil eu troco esse óleo, tá? Se eu puder estar trocando antes, melhor ainda, tá? O óleo é a vida útil do motor. Por quê? Porque ele circula nas peças móveis dentro do motor ali, ele lubrifica para que não atritem, né? Não tem atrito entre as peças, né? A gente vai ver logo após aí, tá? Então o óleo é retirado do cárter pela bomba, né? E levado para o alto do motor e despejado sobre as peças móveis como pistões e virabrequim, né? Então vamos lá. Aí como funciona, né? Então, o cárter é o reservatório de óleo, né? A bomba, né? E joga o óleo lá, ó, aí em cima despejado, ó, e depois ele desce de novo, volta, né? Então, a bomba é responsável por quê? Ela puxa o óleo daqui e joga lá nas peças móveis, ó, aqui, o que? Lubrifique tanto os pistões, a biela, tudo isso aí, tá? Virabrequim. E eu faço essa troca o que? Então, como eu falei, de 5 em 5 mil quilômetros, tá? Então, sempre que eu trocar o óleo, eu vou trocar o óleo de o que mais que eu troco? Troco o óleo, filtro de combustível e o filtro de ar eu troco a cada 2 trocas de óleo, tá? Troquei o óleo agora, troquei o filtro, na próxima troca de óleo eu não troco o filtro, tá? Filtro de ar, tá? Filtro de óleo toda vez eu vou trocar, então eu troco o óleo, filtro de combustível, sempre, ponto. E o filtro de ar a cada 2 trocas do filtro do óleo, tá? Cada 2 trocas de óleo eu troco o filtro de ar. Aí como eu faço a verificação do nível de óleo do motor? Verifique o nível de óleo do motor, né, do cárter lá, uma vez por semana com o veículo em uma superfície plana, de preferência com o motor frio, ou seja, o carro tem que estar encostado em um local reto, tá? Plano, e com o motor frio. Preferência eu faço isso aí quando? De manhã cedo, né? Encostei o carro à noite, dormi, acordei. Primeira coisa que eu vou fazer é verificar esse óleo aí, tá? Então como que eu faço? Puxe a vareta de óleo, né, e retire-a, limpe-a completamente, né, para tirar aquele óleo que está na vareta e introduza totalmente, retire-a novamente e verifique o nível de óleo na vareta, né, que deve estar entre as marcas mínimo e máximo da vareta, né, mesma coisa lá em relação à questão que a gente falou sobre o que? Sobre o reservatório de óleo, né? Entre o mínimo e o máximo. O óleo é a mesma coisa, eu tenho que verificar aqui, ó, entre o mínimo e o máximo aqui. Então tem que estar aqui. Está abaixo do mínimo? Não pode, tá? Está acima do máximo? Também não pode. Vai estar funcionando em excesso. Tem que estar entre o máximo e o mínimo e o máximo, tá? Geralmente acontece de baixar o óleo, né, quando o motor já não está muito bem, né, já está quase fundindo aí, né. Então, por quê? Porque o motor já está cansado, já andou muito, né, muitos quilômetros, né, já está bem usado, né, falar o português mais claro. Então vamos lá. Aí o sistema de escapamento tem a função de conduzir sem perigo para os ocupantes os gases quentes do motor até a atmosfera.
além de reduzir o ruído provocado pela expulsão desses gases por meio do silencioso, né? Então vamos conhecer aí o sistema de escapamento. Primeiro é o tubo coletor, né? Depois o catalisador, aí vem o silencioso intermediário e o silencioso traseiro, né? Por isso os veículos não fazem barulho ali, né? Tem dois silenciosos. Aí a fumaça saindo do escapamento, nunca é bom sinal. Através da cor da fumaça é possível verificar e interpretar onde está o problema, né, do veículo. Fumaça branca. Caso a presença da fumaça branca ocorra apenas no momento em que o motor é ligado em dias mais frios, é apenas um sinal de condensação do ar, comum em carros a etanol. Fumaça preta sempre vem acompanhada de alto consumo de combustível. Fumaça azul, o nível de óleo baixando rapidamente, é um sintoma da fumaça azul. Aí o sistema elétrico aí, que controla a alimentação dos componentes elétricos e eletrônicos, como luzes, ar-condicionado, computador de bordo e vidros elétricos. Esse sistema é também responsável pela partida do veículo. Os principais componentes do sistema elétrico são bateria, chave de ignição, distribuidor, vela e bobina, né? Aí temos ali a figura da bateria e a chave de ignição, né? Onde a gente dá partida no veículo. Vamos falar aí sobre a vela de ignição, né? Muito importante para os veículos aí, que muitas das vezes pode te deixar na mão, né? É a unidade responsável por provocar a ignição da mistura ar-combustível dentro do cilindro. Em consequência, sua explosão. O eletrodo que gera a faísca trabalha em temperaturas que vão de 400 a 800 graus centígrados. O lado externo da vela é recoberto com material cerâmico, que age como uma capa protetora do eletrodo central. Ainda que alguns modelos tenham configuração diferente, em geral cada cilindro tem uma vela. Então, o carro tem 3 cilindros, 3 velas. O carro tem 4 cilindros, 4 velas. Então, se uma vela pifar, o carro provavelmente vai perder a força, tá? E aí eu preciso trocar, tá? Muitas das vezes o carro começa até a fumar por conta do quê? Da vela. É um carro 4 cilindros, 2 velas queimam, o carro perde a força e começa até a fumar. Você acha que o motor que, né, tá fumando, já está a ponto de fundir o motor, vai levar lá no mecânico achando que é para fazer o motor e é só a vela. Então eu tenho que ter esse conhecimento. E aí, eu troco a vela de quanto em quanto tempo? Bom, eu busquei informações a respeito do mesmo e fala-se que no máximo de 20 em 20 mil quilômetros, tá? O ideal é que seja de 15 em 15 mil. Então eu troco a vela, os cabos da vela, a bobina, tá? Tudo isso eu troco junto, ok? Como os eletrodos se desgastam por efeito da faísca, a vela tem vida útil pré-determinada pelo fabricante do motor. Substitua as velas de acordo com suas instruções. Aí vamos lá, ó. Então, eles estão vendo lá, né? Ó, distribuidor, né? Então, vou trocar tudo isso, ó. Distribuidor, né? Os cabos da vela, né? As velas e a bobina, tá? Então, tudo isso eu troco junto. Quando eu for trocar as velas, já troco tudo isso aí.
tá? É um mecanismo que trabalha em conjunto. Então, se eu só trocar as velas, não vai servir. Se eu só trocar o cabo das velas, também não vai servir. Se eu trocar só a bobina, não vai servir. O ideal é que eu troque tudo ao mesmo tempo, tá? Então, distribuidor e bobina de ignição. O distribuidor é o componente do sistema de ignição encarregado de distribuir corrente elétrica de alta tensão produzida pela bobina para as velas. A ignição eletrônica calcula o momento do ponto de ignição. A bobina de ignição, componente elétrico do sistema de ignição, destinado a transformar corrente de baixa tensão de 6 a 12 volts em alta de até 30.000 volts. Pelo processo de indução, a corrente é distribuída para as velas de ignição por meio do distribuidor, né? Aí, motor de arranque ou motor de partida, né? É o equipamento que transforma a energia elétrica da bateria em energia mecânica, transmitida ao motor para o início do seu funcionamento. Ao se ligar o carro, o motor de partida faz girar uma roda dentada instalada no volante do motor para que este entre em funcionamento. Sendo assim, fica inoperante após esse período, permanecendo parado mesmo enquanto o motor do automóvel estiver em funcionamento, né? O motor de arranque ou motor de partida, né? Eu tenho que dar manutenção nele de quanto em quanto tempo, né? Busquei informações, né, ao mecânico, e ele me disse que eu tenho que fazer essa manutenção sempre de 6 em 6 meses. Como que é essa manutenção? Ele vai abrir o motor ali, né, de partida, motor de arranque, e vai o quê? Vai lubrificar, né, engraxando, né, para que o quê? Para que não se desgaste, tá? Porque daí ele não tem graxa, não tem lubrificação. Aí vai começar o quê? Começar a não ter lubrificação. Geralmente vai desgastar as escovinhas, né? Consequentemente, não vai dar partida aí. Aí você vai ter que, muitas das vezes é perigoso até queimar o motor de arranque ou o motor de partida. E eu vou precisar de outro, tá? Dependendo da situação, não tem conserto. Então, o ideal é que eu faça essa manutenção de 6 a 6 meses ou de 12 em 12 meses no máximo, tá? Aí o alternador, né? O alternador é acionado por uma correia ligada a um motor. O alternador é o gerador de corrente elétrica que carrega a bateria do carro e alimenta o sistema elétrico com o motor em funcionamento. Se a luz de carga de bateria, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, falando sobre painel de instrumentos, a gente vai ver essa luz aí, né, de carga de bateria, estiver acesa no painel de instrumentos do veículo, pode ser uma indicação de que a correia que liga o alternador está sem tensão ou se rompeu. Gente, o alternador, o que acontece? Muitas das vezes eu acho que é a bateria do meu carro que descarregou, né? Porque lá no meu painel vai mostrar lá, né, no meu painel de instrumentos a luz de bateria, e eu muitas das vezes posso achar que é a bateria e não é. Pode ser o alternador, tá? O alternador ele não está carregando a bateria, então deu problema no alternador. Aí eu acho que a bateria, tem que trocar a bateria. Mecânico, né? Você pediu, ele vai fazer. Ele vai lá. Tem pessoas que de boa fé que vai olhar o quê? Vai olhar o alternador. Vamos testar o alternador para ver se ele está, né,
carregando, porque muitas das vezes pode ser o alternador, senhor. Aí, não, beleza, vai, olha, o alternador, então não era a bateria. Então não tem problema com a bateria, o problema é o alternador. Aí você vai lá, não, tem que trocar a bateria, o cara vai lá e troca a bateria daqui a pouco, de novo. Pô, cara, me deu a bateria. A bateria, toda vez que você comprar a bateria, ela vai ter tempo de garantia, então pode ficar despreocupado com relação a isso. Ele vai ter que te dar outra bateria, se for a bateria. Só que você pediu a bateria e não foi testado o alternador. Você voltando lá, provavelmente ele vai testar o alternador para ver se é o alternador e daí vai identificar que é o alternador. Então você vai gastar 2 vezes, sendo que você poderia ter gastado só uma vez, né? Porque a bateria que você trocou estava boa. Então, sempre que for ver em relação à bateria, tem algum problema, a bateria ela tem um tempo útil de vida e geralmente ela vai durar aquele tempo que é predeterminado, né? 18 meses, né? Tem outras que duram menos, outras duram mais, então eu tenho que ver a durabilidade da minha bateria. Então, tem quanto tempo que eu comprei? Então provavelmente deve ser a bateria. Mas de antemão é bom que teste o alternador para ver se não é ele que está com problema, tá? Aí os fusíveis, que compõem um dispositivo de proteção a curto-circuito, né, no sistema elétrico. Se o farol não acende e a lâmpada não está queimada, então a causa geralmente deve ser o fusível, né? Confira no manual do veículo a localização do compartimento de fusíveis. A seguir, verifique qual deles é responsável pelos faróis. Retire e substitua por um novo. Os queimados apresentam uma fina lâmina interna rompida. Luzes. A segurança no trânsito passa pelo bom funcionamento das luzes de iluminação e de sinalização do veículo. Verificar as luzes de sinalização externa, né? Faróis, lanternas, luzes de seta, marcha ré, freios e também a das placas é uma obrigação diária, tá? E caso não esteja funcionando alguma dessas luzes, constitui o quê? Infração, tá? De trânsito. Aí vamos conhecer aí sobre o painel de instrumentos lá. Primeira figura ali, o velocímetro, aí o tacômetro, né, usado para veículos de carga, né? O termômetro, que é a temperatura lá do motor, né, referente ao que? Vocês lembram lá do sistema de arrefecimento? Então, se não tiver água lá, o que vai acontecer? Vai superaquecer, tá? O indicador de nível de combustível, né? Quantidade de combustível existente no tanque. As luzes de aviso lá, luz de bateria. Aqui a luzinha de bateria. Aqui o manômetro, né? É o que? A luz de óleo, né? O óleo está baixo. Então, quando o óleo estiver baixo, vai aparecer essa luzinha aqui, ó. Ela vai acender, tá? Aqui, injeção eletrônica, luz alta, desembaraçador de vidro traseiro e cinto de segurança, né? Figura 6 é indicador de sinal, né? A seta, como todo mundo conhece. Figura 7 é odômetro, né? Que é a quilometragem.